Olá, boa noite. Aqui quem está falando é a Camila Caniello, do Espaço Ser em Movimento, BH. E esse aqui é o nosso grupo terapêutico, de leitura terapêutica do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar sobre o nosso 13º capítulo, Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes. E todos os outros encontros anteriores, todos os 12 encontros anteriores que a gente fez sobre esse livro, eles estão aí no canal no YouTube. Se você tiver curiosidade e desejo, pode ir lá visitar o nosso canal, que você vai encontrar lá muita coisa bonita e muita coisa boa. Muito bem. Olá, mulheres, de novo. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Como é que foi esse mês? Alguém conseguiu ler? Alguém sentiu alguma coisa na leitura? Quer comentar? Não quer? Ou mesmo o conto, ouviu o conto e aí sentiu alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos lá. Oi. Oi, Tinara, Eu achei assim bem profundo o conto, né? Mexeu muito comigo. A, a, a atividade que você colocou, eu não consegui fazer, né? De falar o segredo. Realmente foi muito difícil. Eu me preparei toda, escolhi uma pessoa, não tive coragem, escolhi outra, não tive. 3 pessoas, não tive. Então, assim, eu mexeu muito, né? Eu tô aqui bem ansiosa para o que vai ser debatido hoje, né? sim. Porque realmente a minha experiência com esse conto foi com essa vivência, né? Sim. Foi bem assim de movimento de emoções bem intensas. Muito bem, então vamos ver, hein, se a gente ajuda aí nas suas movimentações. Que bom, movimentar é sempre muito bom, Tinara, sempre. Vocês vão ver, vai falar disso aqui também um pouco. Alguém mais quer contribuir? Não? Muito bem. Posso começar então? Manda um joinha para mim. Pode. Pode, então vamos lá. Bom, eu sempre gosto de começar olhando com muito carinho para o título do capítulo. Eu não tinha atinado para o título do capítulo até finalizar o capítulo, quando eu li a primeira vez. E aí, preparando o capítulo hoje para vocês, né? Hoje, esses dias, esse mês todo, toda hora eu voltava no título. E eu achava esse título muito intrigante. Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes. E eu briguei com esse título durante todo o tempo que eu estava preparando. Todo esse mês de julho foi de briga com esse título. Vocês vão entender por quê, mas eu acho que ele é muito importante. Esse título, esse capítulo, na verdade, ele está falando de 2 coisas principais. Sobre os segredos que as mulheres guardam e sobre as lágrimas. Sobre o que os segredos causam numa mulher. Ela até fala assim, no geral, mas como a gente está falando da gente mesmo, então a gente vai, até porque o segredo para a mulher dentro da nossa sociedade, ele tem um outro teor, né? Então, basicamente, vai ser isso. Eu quero ler o conto todinho, porque ele é muito pequenininho, e as palavras desse conto, elas são muito significativas. E eu acho que é legal para a gente prestar atenção, e isso está bem vivo durante todo o nosso encontro. Então, diferente dos outros encontros que eu só contei assim rapidinho, eu vou ler
o conto com vocês de novo. Para quem está com o livro, está na página 425. O nome do conto é A Mulher dos Cabelos de Ouro. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia... Oi, Luana, boa noite. Morava sozinha no bosque e tecia um tear feito de galhos de nogueira preta. Só essa primeira parte aí já é cheia de significados. Uma mulher lindíssima, muito estranha, não tinha nem pai nem mãe, morava sozinha e tecia galhos de nogueira preta. Um brutamontes, que era o filho do carvoeiro, vamos realizar a imagem de um carvoeiro. Vocês já viram um carvoeiro? Realiza a imagem de um carvoeiro. Tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha de cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Essa parte é muito importante agora. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa, nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais, e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas, e quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. Esse pequeno conto, né, de quase uma página só, traz um monte de significados para a gente, né? É impactante, né? Então, vamos lá. Vou começar falando sobre as lágrimas e os segredos. Aqui, a Clarice, ela começa o capítulo falando que as lágrimas da mulher revelam segredos. O que são segredos? Que segredos são esses? Ela fala assim, não é qualquer segredo. Não tem a ver com coisas horrendas, né, ou crimes, ou... Ela fala assim, a maioria dos segredos das mulheres se relaciona à transgressão de algum código social ou moral dos sistemas de valores da pessoa, da religião ou da cultura. Então, ela está trazendo um tipo específico de segredo. Algum desses atos, acontecimentos e opções, especialmente aqueles relacionados à liberdade das mulheres em toda e qualquer seara, costumaram ser denunciados pela cultura como vergonhosos para as mulheres, mas não para os homens. Então,
ela fala o seguinte: existe um tipo de segredo que é um segredo que para a mulher é vergonhoso, que diz respeito à expressão de liberdade da mulher, que é taxado como imoral ou errado pelo nosso código social, da religião, da cultura. Essas são as primeiras informações da Clarissa, junto com outra que é muito importante. Ela fala da lágrima, ela fala do choro, e é uma coisa fantástica isso. Ela fala assim: o choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Então, olha como ela começa esse capítulo. Ela fala que o choro da mulher é muito perigoso. Agora, toda vez que a mulher chora, dentro da nossa sociedade, como que ela é vista? Frágil, tadinha, coitada, nossa, nanã. Ela já traz uma outra concepção de choro e de lágrima aqui. Ela fala que o choro é muito perigoso. Mas ela fala assim: na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher, é melhor chorar. Então ela fala que aqui, nesse capítulo, ela vai dizer que o choro tem uma função que é muito especial. Né? Ela fala assim: as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes, que é o que está falando o título do capítulo. Então, primeiro, eles deturparam a ideia de choro. E o choro, na verdade, é uma espécie de caminho que leva para um lugar novo. E que esse tipo de choro perigoso da mulher, profundo e potente, ele está relacionado com segredos, que são segredos dessas transgressões de códigos sociais, morais, religiosos e culturais, que geram vergonha para a mulher. Então, esse tipo de segredo, ele isola a mulher da natureza instintiva dela. E aí, ela começa um movimento de tentar evitar entrar em contato com qualquer coisa que lembre esse segredo, para que ela não entre em contato com ele. Então, vamos dar exemplos aqui, né? Porque ela dá um monte de exemplos. Traição, amor proibido, curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, amor não correspondido. Deixa eu ver o que a Cristiane escreveu aqui. Quando algo me acontece profundamente, preciso chorar. E tem momentos que o choro profundo me cura depois, e não me dói mais. Faz parte desse processo. Mas tem uma coisa que a Clarissa fala nesse capítulo, Cristiane, que é muito importante. Que a gente vai chegar lá, eu não vou dar spoiler. Na hora que eu estava preparando o encontro para vocês, eu falei assim, eu não posso falar disso antes, eu não posso falar disso antes. Mas é justamente isso aí, Cristiane. Então, olha, atos forçados, amor não correspondido, ciúme, rejeição, vingança, fúria, crueldade consigo mesmo ou com outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis, estilos de vida e interesses sexuais condenados, gravidezes não planejadas, ódio e agressão, ferimento ou morte acidentais, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, impossibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo,
Manipulação e interferência por baixo do pano. Descaso, violência. Ela fala assim, ó, isso ainda, a lista continua. Então, se eu traio o meu companheiro, ou eu sou amante, isso é vergonhoso para mim. É diferente de como é para o homem. A mulher, ela carrega esses estigmas. Então, o que eu faço? Eu guardo em segredo. Se eu tenho um amor proibido, se eu amo o marido da minha irmã, se eu amo o padre, estou dando umas hipóteses aí, tá? Amores proibidos. Isso é vergonhoso para mim. Eu não conto para ninguém. A curiosidade censurável. Ah, mas e se eu me tocar bem nesse lugar aqui no meu corpo? Nossa, que vergonha de pensar isso. Atos desesperados, raiva, atos forçados, quando eu sou forçada a fazer uma coisa e eu tenho vergonha do que eu sou forçada a fazer. Desejo de vingança, vingança realizada. Tudo isso fica num lugar dentro da nossa estrutura psíquica que nem a gente gostaria de lembrar que a gente viveu, que a gente sentiu, que a gente fez. São esses segredos que a Clarissa está chamando a nossa atenção aqui nesse capítulo, né? Então, por isso que a mulher evita entrar em contato com esses desejos, com esses segredos. Porque eles estão falando de coisas que a sociedade censura muito para a mulher. Um homem que trai uma esposa ou trai uma namorada, ele pode até ser censurado, mas ainda tem aquela ideia de que ele é um garanhão, né? A mulher não é piranha, vagabunda, né? Se uma mulher é traída, ela vai brigar com a outra mulher, ela não vai brigar com o cara, né? Ela não vai culpar o cara, ela vai culpar a mulher. Isso é muito comum na nossa sociedade. Então, ela está chamando a nossa atenção para isso. Só que o que ela fala é uma coisa muito legal. Esses segredos que a mulher carrega, eles são cheios de vergonha e culpa. Muita, muita culpa. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas que eu estava grávida. Porque eu não era nem namorado do pai dela, né? E nem era mais uma adolescente inconsequente. Então eu me sentia mais vergonha ainda, porque eu já era uma adulta, já morava sozinha. Então eu tinha mais vergonha disso ainda. E foi muito difícil contar para as pessoas. Eu inventei um relacionamento no Facebook na época, uns 15 dias antes de comunicar para as pessoas que eu estava grávida. Sabe quando a gente coloca assim, em um relacionamento e não diz para ninguém quem é essa pessoa? Eu fiz isso porque eu estava com vergonha. Estava com vergonha de estar grávida. De uma pessoa que ninguém no meu convívio conhecia direito. E aí ela fala o seguinte, as mulheres foram advertidas, eu estou na página 422, as mulheres foram advertidas de que certos acontecimentos, certas opções e circunstâncias na vida, geralmente relacionados com sexo, amor, dinheiro, violência e ou outras dificuldades comuns à condição humana, são de natureza extremamente vergonhosa, não merecendo nenhum tipo de absolvição. Mas isso não é verdade. Extremamente vergonhosa para as mulheres. Um homem que quer ganhar muito dinheiro, ele é um homem ambicioso. A mulher que quer ganhar muito dinheiro é interesseira, é vergonhoso. Então, tudo aquilo que diz respeito a coisas que têm a ver com a liberdade da relação nossa com a realidade, muitas vezes é tido como vergonhoso
pela sociedade, pela religião, né? Ter prazer livre. Vou experimentar tudo que eu quiser na cama. Que vergonha, que vergonhoso. Essa mulher é uma puta, né? Então, a gente acaba criando dentro da gente um movimento que isola a gente da nossa natureza selvagem. Vou ler aqui na página 423. No arquétipo do segredo, é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de encantamento, como uma rede escura, e ela é encorajada a acreditar que o segredo não deve jamais ser revelado. Além do mais, ela deve acreditar que, se o revelar, todas as pessoas decentes que por acaso a encontrarem irão insultá-la para todo sempre. Essa ameaça a mais, além da própria vergonha secreta, faz com que a mulher se submeta a não a uma, mas a duas cargas. Só o fato dela guardar o segredo, porque está se sentindo mal por querer alguma coisa, por sentir alguma coisa, por desejar alguma coisa, por fazer alguma coisa, ela ainda carrega uma outra vergonha que é, se alguém descobrir durante o resto de toda a minha vida, vão me olhar e vão me julgar por isso. Então, imagina só o que é essa coisa do segredo, né? Ela fala que guardar o segredo influencia no que a mulher irá ou não realizar no mundo objetivo. Ou seja, quando eu penso uma coisa, sinto uma coisa, faço uma coisa, desejo uma coisa que eu acho vergonhosa, e eu guardo o segredo dela, e eu faço de tudo para que esse segredo não seja revelado, para que eu mostre para as pessoas uma coisa que dentro acontece diferente. E olha, gente, não é só coisas que eu sinto, penso, coisas que fazem comigo, abusos de todos os tipos. Porque as pessoas que são abusadas, elas sentem vergonha. Elas sentem vergonhas delas mesmas. Isso é muito sério. Eu não sei se vocês já viram aquele seriado da Netflix que chama Heartstopper, que conta a história de dois jovens que vão ter uma fera, assim, vão ter um romance, né? Dois jovens adolescentes que vão ter um romance. Um deles achava que era hétero, mas na verdade descobre que está apaixonado pelo amigo. E o outro, ele sofreu muito bullying quando foi revelado para os outros que ele era gay. Ele não assumiu, ele foi assumido. Alguém descobriu e contou na escola e fizeram muito bullying. E tem uma cena dessa série que é... E aí, assim, tinha um menino que se fazia de heterossexual e ficava com esse que sofreu bullying. Eu não vou contar tudo não, tá, gente? Tô dando mau spoiler. Mas tem uma cena que é muito bonita, que esse menino que namorava escondido, esse que sofreu bullying, ele se declarou depois de muito tempo. E aí o menino que sofreu bullying, ele falou assim, quando começaram a falar de mim na escola, e você começou a querer ficar comigo, eu achei que você gostava de mim, mas eu vi que você estava me manipulando. E com o tempo eu fui entendendo que a manipulação tinha sentido porque eu não era mesmo lá grandes coisas. E eu acreditei que eu não era grandes coisas. E eu nunca mais achei que eu merecia nada bom por causa disso. Então, toda a relação que ele tinha com o menino que ele conheceu depois era sempre permeada por atitudes
que estavam relacionadas com essa vergonha desse menino. É a mesma coisa aqui. Esses segredos que a gente carrega, né? Um abuso, às vezes um aborto, às vezes um amor não correspondido, às vezes uma vingança, às vezes eu não ter conseguido falar alguma coisa, ou não ter conseguido sair de um relacionamento. Tudo que me causa vergonha vai acabar influenciando no que eu vou conseguir realizar no futuro ou não. Né? Então, esse menino da série, ele desenvolveu um distúrbio alimentar. E ela fala isso. Os segredos que a gente guarda, de alguma forma, eles criam um movimento dentro da gente. E nem sempre o movimento é bom, né? E ela fala que esses segredos, eles são vistos pela mulher como um grande drama e grande tragédia, mas, na verdade, muitas vezes é um peso muito maior do que realmente é o que rola mesmo na realidade, né? É como se fosse um fantasmão, assim, né? E aí, a mulher, daqueles que lhe dariam amor, auxílio e proteção. Ela faz com que a mulher carregue a carga da dor e do medo sozinha. E, às vezes, no lugar de um grupo inteiro, seja a família, seja a cultura. Então, olha que coisa isso. Quando eu estou vivendo uma situação que é vergonhosa para mim, e eu guardo, eu estou me isolando de estar diante de pessoas que me amam e que me cuidariam. Isso é uma coisa muito perversa, gente. Eu acho que é uma das coisas mais perversas do patriarcado, da nossa sociedade atual de séculos, né? Assim, é esse lugar onde a gente é colocada de que tudo aquilo que tem a ver com a nossa liberdade selvagem é uma vergonha, né? Se eu tenho uma gravidez que eu não quero, eu tenho vergonha de sentir isso. Eu não posso sentir. Eu sou uma mulher péssima porque eu não quero. Se eu quero dar para a torcida do Flamengo inteira, eu sou uma vergonha. Se eu tenho ódio de alguém, eu quero me vingar, eu tenho vergonha. Se me abusam, eu tenho vergonha de mim. Olha como isso é perverso. Então, isso é algo muito, muito forte. E é sobre isso que o capítulo fala. Por quê? Porque ela fala assim, a gente tem um self instintivo, que é a mulher selvagem. E a mulher selvagem, ela tem consciência de como que isso é estruturado dentro da gente. Graças a deusa. Então, se eu guardo um segredo, eu me isolo. Se eu me isolo, cada vez mais fica mais difícil. E isso dói e gera uma ferida muito maior. Só que a nosso self instintivo, que está dentro da gente, ele, sabendo disso, o que ele faz? Que é aquilo que a gente já falou várias vezes, em vários capítulos. Por mais que pareça que a gente está assim, não, disso aqui a gente não vai escapar. O nosso self instintivo, ele chama a gente para esse lugar. Ele faz, o segredo vai, de qualquer jeito, descobrir uma forma de sair.
Se não for em palavras, então sobre a forma de melancolias repentinas, de acessos de fúria intermitentes e misteriosos, de todos os tipos de dores, esforços e tiques físicos, conversas inacabadas que terminam de repente sem explicações, e súbitas reações estranhas a filmes e até mesmo a comercial de televisão. Então, de alguma forma, o segredo, ele vai arrumar a forma de sair. É como se fosse assim, a gente tivesse dentro da nossa estrutura psíquica uma parte que a gente coloca para dentro, que tem a ver com as ideias, né? Como é que ela fala aqui? Os códigos social, moral, cultural, religioso, que foi colocado dentro dela. E os instintos selvagens, a nossa intuição, a nossa criatividade, o nosso desejo de curiosidade, a nossa vontade de estar no mundo e aprender com ele, o nosso desejo de proteção, o nosso senso de proteção, de matilha. Só que essas coisas brigam dentro da gente, porque o nosso instinto, ele não cabe dentro das nossas convenções, que é o que representa a mulher no conto, né? Uma mulher lindíssima, mas muito estranha. O que isso significa, né? Ela é vista pelas outras pessoas como alguém meio estranho. Isso já fala da natureza selvagem. A mulher aqui nesse conto, ela simboliza a natureza selvagem. Deixa eu avisar o pessoal no WhatsApp que então, no conto, a mulher simboliza essa natureza selvagem, simboliza a mulher selvagem, né? E aí, isso é estranho, causa estranhamento, mas ela é livre, ela não tem pai, não tem mãe, ela vive lá sozinha no bosque, né? E aí, essa estrutura selvagem, ela está em movimento. Então, quando eu tenho algo dentro de mim que é abafado por esses códigos que também estão dentro de mim, o nosso self instintivo, ele começa a trabalhar para esse código social, religioso, cultural, ele não vença, porque ele destrói a natureza selvagem, né? O segredo se manifesta de alguma forma, não tem jeito. E aí, o que começa a acontecer? A mulher começa a ficar brava, a lutar contra esse sentimento. Não posso deixar, não posso deixar. Então, ela fala assim, que a mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Por quê? Porque ela fica brigando o tempo todo contra a sua própria natureza selvagem. Porque, às vezes, é muito difícil lidar com a verdade do que eu sinto, do que eu sou, do que eu vivi, do que eu permiti, do que eu fui forçada a fazer, do que eu senti, né? E o assassino, no conto, o Brutamontes, é o segredo. Ele é aquele que quer eliminar, primeiro, ele quer convencer a mulher selvagem de quê? De ser domada. Vamos casar comigo. Ele quer forçar a mulher a ser domada, né? E ela fala, não, toma aqui, ó. Toma aqui um fiozinho de mulher selvagem para vocês. Só que ele tenta matar a mulher, a natureza selvagem. Então, o assassino é o segredo. E os cabelos são a força vital da mulher. É muito legal essa simbologia dos cabelos serem a força vital,
Porque o cabelo, ele tem uma simbologia de força vital, né? Desde lá do Sansão, da Dalila, né? Tem essa coisa. E ele representa aquela fome de alma que a gente viu nos outros capítulos. Ele representa aquela energia que não deixa a mulher morrer. Né, o gato está querendo entrar aqui. Tá? Pronto. Então, os cabelos representam isso. Porque quando a mulher entra, morre e é enterrada, os cabelos falam assim, não, não. É muito legal, no conto ele fala assim, quer ver? Aqui já a música que as flautinhas tocavam. A música que as flautinhas tocavam. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carroeiro, porque tinha vontade de viver. É isso. Os cabelos são essa força vital que mostra, que coloca para fora, que não deixa morrer a ideia, a certeza, o desejo de vida da mulher. É esse movimento que acontece dentro da gente. A gente tem todo esse ímpeto selvagem. As convenções vêm e massacram e tentam deixar isso em segredo, bem guardadinho dentro da gente. Mas a nossa psique instintiva, nosso self instintivo fala, não, a mulher selvagem quer viver. Ela quer descobrir, ela quer viver, né? E o lamento, a musiquinha que as flautas tocam, elas são o primeiro passo, né? É a expressão, é o lamento, né? A musiquinha é o lamento. É a expressão, é o que começa a trazer a cura daquilo que foi silenciado, né? Então, Cristiane, não, foi a Tinara que falou, não, foi Cristiane. Esse livro deveria ser dado a todos os meninos que nós fomos, sem esses conselhos. Sim, eu já pensei nisso, Lúcia, várias vezes. E ainda bem que a gente está tendo a possibilidade de viver isso agora, né? Ainda há tempo. Isso, a Cristiane, que falou do choro, né? Que ela fala assim, quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa, estou na página 427, no segundo parágrafo. É apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Toda a culpa e a tortura que ameaçavam se abater sobre a mulher, se ela contar o segredo, acaba se abatendo do mesmo jeito, apesar dela não ter revelado a ninguém. Tudo a ataca de dentro, então ela começa a sofrer todos os ataques que ela acha que ela sofreria externamente, ela começa a sofrer internamente, ela com ela mesma. Olha que... Mas aí, a Clarissa fala o seguinte, olha, gente, entendam, por mais que isso seja perverso, os segredos, eles existem e eles fazem parte da nossa vida, da existência, tanto de homens quanto de mulheres. Cada um guarda os seus segredos. Então, assim, não tem como evitar. E eu acho isso muito legal em todos os capítulos da Clarissa, porque não é que a gente não possa viver isso, acho que isso vai acontecer. Vira e mexe, a gente vai sentir vergonha de algo que a gente sentiu, que a gente pensou, que a gente quis, que aconteceu com a gente, e a gente vai ficar com vergonha de contar para outras pessoas. E ela fala assim, isso, se agora a gente vai entrar na parte bonita, ela vai trazer a resolução para os nossos problemas de segredo. Eu não sei como é que vocês estão aí, não sei se vocês se identificam, se vocês quiserem comentar no chat ou falar,
Como vocês se sentem com essa coisa do segredo? Corresponde? As coisas que ela está falando correspondem ao que vocês estão sentindo? Que vocês já sentiram? Ou dá um joinha aí, faz uma reação qualquer. Que tá todo mundo com a câmera fechada, eu nem sei se vocês estão aí ou vocês não estão. Mas aí sim, né? É sentido isso, a gente sente isso. E é muito interessante, ela conta não sei se é uma pessoa que ela atendeu, ou isso. Ela conta uma história aqui, já adoeci por causa de um segredo, pois é. Uma mulher que depois que ela casou, 3 meses depois que ela casou, isso é um caso que ela está contando aqui no livro, tá? 3 meses depois que a mulher casou, o marido se matou. E a família do marido meio que obrigou ela a não contar nada para ninguém da morte, como que foi a morte. Por quê? Porque o marido se matou por causa da família, que tratava ele muito mal. E aí, todo o aniversário de morte do marido, ela de novo tinha que engolir esse segredo. E aos poucos, ela foi perdendo o desejo de comemorar qualquer tipo de data comemorativa. Ela foi morrendo aos poucos. Então, é uma coisa que... E isso, gente, eu fico pensando, na hora que eu li essa história dessa mulher, eu fiquei pensando, cara, isso é tão comum com a mulher, né? O marido trai, a família sabe e fala, você não pode contar para ninguém. Tipo uma coisa dessa. Ou a menina tem uma criança, os pais mandam abortar e fala, você não pode contar isso para ninguém. Ou a menina é abusada por um parente e a família fala, você não pode contar para ninguém. Isso é tão comum com as mulheres do mundo e ao mesmo tempo é tão doloroso. Já experimentei algo sobre, eu li em algum lugar que se não contasse o segredo eu poderia surtar. No início, eu fiquei mal com a reação das pessoas com quem eu me abri. Acho que hoje eu me sinto melhor. Sim. Então, isso, cara, quantas mulheres se mataram por causa de segredos? Quantas mulheres morreram doentes por causa de segredos? Quantas mulheres tiveram uma vida péssima por causa de segredos que elas tiveram que guardar? E muitas vezes porque não foi uma opção delas. Isso é muito sério. Só que o que a Clarissa fala aqui? Se, no entanto, a mulher deseja manter todos os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da própria psique, ela pode revelar seus segredos ou seus segredos a algum ser humano da sua confiança, recontando-os quantas vezes considerar necessário. Isso aqui é muito importante. Geralmente, uma ferida não se cura apenas com o primeiro tratamento. Às vezes, são necessários cuidados contínuos até que se cure. Então, o que a Clarissa fala aqui no nosso capítulo 13? O modo de reverter um drama trágico num drama heróico está em revelar o segredo. A constelação aborda as possíveis consequências. Sim, a constelação fala sobre a questão dos segredos, como que isso influencia no sistema familiar, né? Revelar o segredo, falar a respeito dele com alguém, escrever um outro final, examinar o nosso papel nele e quais as nossas qualidades ao suportá-lo. Vou repetir essa frase. Porém, vou ler ela desde o comecinho, está na página 422, no terceiro parágrafo. Porém, nem tudo é tão sombrio quanto parece. O modo de reverter um drama trágico num drama heróico está em... Deixa eu abrir aqui para o meu gato, peraí.
Começar de novo. Porém, nem tudo é tão sombrio quanto parece. O modo de reverter um drama trágico num drama heróico está em revelar o segredo, em falar a respeito dele com alguém, em inscrever um outro final, em examinar no nosso papel nele e quais as nossas qualidades ao suportá-lo. Essa última frase aqui, as qualidades ao suportá-lo, é o que ela está falando do clã das cicatrizes, das marcas de combate. Porque o que ela está falando aqui é que a coisa já aconteceu e eu já guardei o segredo. Então ele está aqui dentro me corroendo. Como é que eu faço para parar esse movimento de corrosão dos segredos dentro de mim? Contar para alguém que é confiável. Só que nem todo mundo que é confiável é a pessoa certa para contar o segredo. Tá aí a Vilma que contou para a gente aqui que não foi muito bem recebida pelas pessoas. Oi, Vilma, pode falar. Deixa eu abrir aqui o áudio. Tá ouvindo? Tô. Depois eu sofri um tanto mais pela reação das pessoas. E até hoje, assim, agora reverberou um pouco, mas, assim, contar foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Tipo, tirou o piano das costas. Sim. Mas a reação das pessoas, e inclusive, tem uma delas que, vez ou outra, solta alguma coisa sobre isso. Tipo, é como se estivesse assim, ó. Tocando na ferida. Sim. Por isso que é difícil, Tinara, você estava falando no começo do encontro, fazer aquele exercício que eu sugeri para vocês fazerem, né? Porque por mais que a gente confie nas pessoas, e ela fala isso aqui, ó. Quem conta tem de se esforçar para não depreciar a questão. Eu estou na página 429, lá no último parágrafo. Quando, afinal... Quando, afinal, o segredo se revela, a alma precisa de uma resposta melhor do que é mesmo? Que pena. Pois é, a vida é dura. Tanto por parte de quem conta, como por parte de quem ouve. Então, não é simplesmente, né? Não, vai ficar o tapinha nas costas, né? Assim, vai ficar tudo bem. Quem conta tem de se esforçar para não depreciar a questão. E é uma bênção se quem ouve for uma pessoa que saiba escutar com o coração comovido e que possa se retrair, estremecer e sentir uma fisgada de dor no coração sem perder o controle. Ou seja, compartilhar a dor com a pessoa que está contando para mim. Sem ter como é que fala? Uma resposta, uma resolução, ou uma batidinha nas costas, né? Parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que outros se comovam com ele. Dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original. Então, qual que é aqui o processo? É a primeira coisa lá dos cabelos que viram flautinhas, né? É preciso dizer o que foi silenciado, é preciso que se fale o que foi silenciado. Por isso a terapia, gente, ela é eficaz, né? Também, dentre outras coisas, né? Eu já tive pessoas que eu atendi que demoraram mais de um ano para me contar um segredo, né? E quando elas contaram, elas falaram assim: eu nunca contei isso para ninguém e eu tô morrendo de vergonha. Então, não é uma coisa. Eu vou colocar no Instagram para galera. Não é isso, né? É como se eu voltasse no momento em que eu me senti envergonhada e
de alguma forma, eu transformasse isso em outra coisa. E se eu não tenho alguém que me ajuda nisso, eu vou continuar sozinha e vou continuar isolada. Qual que é a função da vergonha? É deixar a mulher isolada, porque ela vai guardar os segredos. Por que que tanta coisa para a mulher é vergonhoso? Porque isso isola a mulher do contato com outras mulheres. E não tem ninguém melhor do que uma mulher selvagem, com a sua psique instintiva, pelo menos em brasa, né? Se não acesa, mas pelo menos lá aquela brasinha, do que essa mulher para ouvir os nossos segredos, para compartilhar os segredos, para segurar na nossa mão e chorar junto com a gente, para que a gente entenda que não é vergonhoso, né? Não é vergonhoso ser mulher, não é vergonhoso viver as coisas que a gente vive internamente. Não é vergonhoso ter sofrido coisas ruins, né? E alguém que ajude a gente a olhar para como que a gente deu conta de viver toda essa situação. Não só no momento em que aconteceu, mas durante todo o período em que isso foi guardado com vergonha. Então, a cura é sempre contar, é sempre expor. Porque muitas vezes aquilo que dói na gente, que a gente tem vergonha, se torna muito menor quando a gente consegue olhar isso com o distanciamento. É por isso que ela fala aqui que quem conta tem que se esforçar para não depreciar a questão. Não virar e falar assim, eu vou usar o exemplo, sei lá. Eu traí meu marido, vamos supor que é isso. Porque eu sou uma péssima esposa. Não, não é assim. Para contar um segredo para alguém, para curar desse segredo, é falar, olha, eu traí meu marido. Eu não queria ter meu filho. Eu fui abusado pelo meu pai. Eu fui abusado pelo meu chefe. A minha mãe me expulsou da minha casa, porque ela estava com ciúme do meu pai, que me abusou. Desse jeito. Porque se a gente conta com essa depreciação, a tendência é a gente receber o tapinha nas costas. Não fica assim, você não é assim. E não é essa a questão. A questão é, eu transei com o irmão, com meu cunhado. Né? Sei lá. Eu vivi isso. Eu roubei no supermercado para dar de comer para os meus filhos. Sei lá. Eu quis transar com 3 homens ao mesmo tempo. Sei lá. Né? Alguém que ajude a gente a olhar para esse lugar de vergonha e falar assim, mas isso não é vergonhoso. Querer ter prazer não é vergonhoso. Fazer alguma coisa para matar a fome do seu filho não é vergonhoso. Né? Que segure na sua mão e sinta a dor que você sentiu e fale, não é vergonhoso. E ela fala que isso é um processo, que muitas vezes isso precisa ser dito várias vezes, de várias formas, mesmo que seja para a mesma pessoa. Pode ser para pessoas diferentes, mas pode ser para a mesma pessoa. E aqui ela fala da potência de um círculo de mulheres. Por que grupo terapêutico é bom também?
porque eles não são os nossos amigos, eles não são nossa família. E é isso que a Vilma falou, não sei se foi isso que aconteceu, mas a Clarissa fala aqui no capítulo que muitas vezes a família, os amigos, eles não estão preparados para ouvir os nossos segredos, porque eles também sentem vergonha. Então, eles vão querer falar assim, tá tudo bem, vão querer se esquivar, vão querer sair. Muitas vezes, pessoas que não nos conhecem, que não fazem parte do nosso círculo íntimo, vamos dizer assim, elas estão muito mais aptas a nos acolher na nossa dor e a compartilhar a dor com a gente do que as pessoas da nossa família, ou às vezes os nossos amigos. Né? Então, ela fala isso aqui no encontro. Aí ela termina o capítulo, gente, ele é muito pequenininho. Eu acho que ele é um dos capítulos, ele não é o menor, eu sei que tem um menor que ele, mas ele é muito pequenininho, porque é simples, é isso. Fizeram a gente acreditar que as coisas que fazem com a gente, sim, exatamente, Rafaela, a coragem da confissão para muitas pessoas chega a ser ofensiva. Talvez porque elas também guardem muitos segredos e não tenham coragem de revelar, né? E quando a gente tem essa coragem, isso pode mexer com as outras mulheres, né? Com mulheres, homens, quem quer que seja, né? Então, ela fala assim, gente, isso aqui é um capítulo muito simples, que cria essas marcas de combate, porque ela fala, a coisa já aconteceu, eu estou guardando isso para mim, enquanto eu guardo isso para mim, isso não fecha a ferida. E ela fala, é preciso cicatrizar, e para cicatrizar, eu tenho que falar. Então, lá na página 431, ela fala assim, veja o que estiver vendo, estou no terceiro capítulo, parágrafo. Conte para alguém. Qual é a página mesmo? Página 431. Veja o que estiver vendo. Conte para alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar seu segredo em voz alta, basta fazer por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. O assunto complexo, cuja abordagem lhe causa tanta preocupação, estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro, supurando. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com segredos. Ela me falou, procure um terapeuta qualquer, não. Um que saiba lidar com segredos. Ele deverá ser uma pessoa solidária, sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado, que sabe a diferença entre culpa e o remorso e tem conhecimento da natureza da dor e da ressurreição do espírito. Esse é o caminho. E ela fala que esse caminho, ele vai ser abraçado pela nossa mulher selvagem. É muito bonito isso, porque ele fala, é muito legal isso, porque ela fala assim, a mulher selvagem, né, o self instintivo, ele entende a lógica do movimento selvagem que está dentro da gente. E ele entende a lógica da vergonha. E ele entende por que a gente guarda o segredo. E ele entende qual que é o processo de cura. Então, no momento em que a gente começa a falar, a gente começa a dar espaço para nosso self-instintivo agir. Então, ela fala assim, lá na página 432, terceiro parágrafo. A mulher selvagem nos abraçará enquanto estivermos chorando. Aí a gente volta para a lágrima. O que resolve o segredo? É chorar. É colocar para fora. É catarse. É falar e chorar. Eu chorei umas
sei lá, umas 5 vezes nesse encontro de hoje aqui, não sei se vocês estão vendo, mas toda hora tá vazando. É chorar. Por isso que ela fala que a lágrima da mulher, o choro da mulher é muito perigoso. Porque o choro vai levar a gente para um lugar melhor. E a gente aprende que não pode entrar em contato com o sofrimento, não é? A nossa sociedade fala assim, não, para que sofrer? Mas existem coisas, gente, que a gente tem que encarar. E existem alguns episódios, algumas experiências que a gente passou na vida que a gente tem que revisitar. E tem que chorar nesse nível para, ir para frente. Né? A Cristiane colocado chorar, né, Cristiane? O ponto que eu falei que tinha era de falar para alguém. Porque chorar sozinha, muitas vezes, não todas, tá, gente? Mas muitas vezes alimenta a ferida, porque eu tô sozinha, né? Mas um choro que expressa, que fala, que põe para fora o sofrimento da vergonha, do segredo, que vem junto com o choro, ele é curativo. Então, ela fala isso, né? A mulher selvagem nos abraçará enquanto estivermos chorando. Ela é o self instintivo. Ela consegue suportar nossos gritos, nossos uivos, nosso desejo de morrer sem morrer. Ela sabe aplicar os melhores remédios nos piores lugares. Ela ficará sussurrando e murmurando nos nossos ouvidos. Ela sentirá dor pela nossa dor. Ela suportará, não fugirá. Embora haja cicatrizes inúmeras, é bom lembrar que, em termos de resistência à tração e capacidade de absorver pressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele. Então, o que ela fala aqui? Nesse movimento de falar e expressar, colocar para fora e ter alguém que compartilha comigo da minha dor, eu vou criar uma cicatriz. E essa cicatriz, ela tem força de resistência maior do que a pele. Vocês têm cicatrizes na pele? Alguma cicatriz? Algum lugar? Ali é mais resistente à dor naquele lugar da cicatriz do que na pele. Não sei se vocês já perceberam, quem tem cicatriz sabe o que eu estou falando. É como se tivesse em volta daquela cicatriz uma pele um pouco mais resistente, parece que protege. Então, a dor ali vai ser mais difícil de penetrar naquela cicatriz. Por isso que ela fala no título do capítulo 13, a participação no clã das cicatrizes. Quando ela fala que o choro é a iniciação do clã das cicatrizes, é isso. A gente vai conseguir fechar, acabar com essa dor, se a gente viver esse processo. Porque a gente quer ser a canção lá das flautinhas. Porque a gente tem vontade de viver. Porque a gente quer viver. E aí ela fala isso. No final, ela fala de uma prática que ela faz com as pessoas que ela atende, e que ela fez com ela primeiro, que é pegar um casaco, lá chama capote, em alguns lugares do Brasil a gente chama capote, né? Tipo um jaquetão, né, uma coisa assim, não sei. Minha avó chamava japona, não sei se chama essa expressão japona, mas é tipo um casacão, né? E que ela chama de capote expiatório, que é você vai pregar e costurar e escrever coisas que expressem as experiências de vergonha que você teve durante a sua vida, com frases que foram ditas ou imagens, e você vai pintar, escrever, colar, costurar,
todos, ofensas, traumas, calúnias. E você vai transformar isso, vai colocar. E ela fala que a ideia inicial dela fazer esse processo era que depois as mulheres jogassem na fogueira. Mas ela fez primeiro. Antes de fazer com outras mulheres, ela fez isso com ela. E ela não deu conta de jogar fora. E ela pendurou na parede do corredor da casa dela. E ela fala que ao invés de se sentir mal olhando para aquilo, ela se sentia bem. E que as mulheres com quem ela fez essa experiência também não tinham vontade de queimar. É como se fosse as cicatrizes. É como se aquele capote representasse as cicatrizes que foram sendo criadas a partir de eu ter vontade de contar os segredos, né? De eu ter coragem de contar os segredos, né? E aí depois as mulheres acabam guardando como se fosse assim, as marcas do combate. E ela falou que tem uma tribo, um povo, não sei se é mexicano, egípcio, maia, vários povos. Maia, egípcio, Nahuatl, não sei o que é, Suyan, eles também faziam isso. Eles iam criando como se fosse uma espécie de manto de guerra, de combate mesmo, mostrando tudo que foram os ferimentos de guerra e tudo, né, que tem a ver com essa clã das cicatrizes, que significa o quê? Eu tive a coragem e eu curei eu cicatrizei as minhas vergonhas, porque eu contei os meus segredos, né? Eu sou uma mulher menos pesada, mais livre, mais feliz, né? Então, esse capítulo, ele convida a gente a fazer isso. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas os últimos capítulos, eles estão dando muito esse teor de soltar as coisas, né? Cortar com um esquema que ferra a gente muito, ferra a gente o tempo todo, né? Ela convida a gente a fazer isso. E, de novo, nesse capítulo 13, ela convida a gente a fazer isso em grupo, né? É um grupo de mulheres. Isso também é muito legal, muito importante, né? Então, mulheres, esse é o capítulo 13. Quero saber como é que vocês estão aí, se vocês quiserem abrir as câmeras para a gente se ver. Se alguém quiser falar alguma coisa ou escrever alguma coisa. Oi, boa noite, gente. Oi, Lúcia. Parece mentira, mas eu vivenciei cada palavra que você disse na prática, de forma boa e de forma ruim. Eu acho que o que você falou de que o corpo, né, de que a vida dá um jeito de expor o segredo e botar para fora, senão a gente não aguenta. Acaba acontecendo. Eu acho que, assim como eu, diversas mulheres podem confirmar isso ao longo da vida. E para mim foi tão drástico, que não bastou apenas contar para os meus familiares, porque eu passei exatamente o que você falou, né? O abafamento, ai, não conta, não pode, que é errado. E a gente que é vítima de abuso, até a gente reconhecer isso, demora muito tempo, porque a gente tem, tipo, um apagamento, né? A Sim, gente só vai se dar conta na idade adulta. Então, depois de adulta, já com 30 anos, não aguentar mais tanto essa negação, eu fiz o contrário que tu falou, alardeei mesmo no Facebook para todo mundo, família toda, um monte de gente se intrigou de mim, um monte de gente me chamou de doida, mas assim, para mim foi necessário isso. sim, E ainda nem tinha curado tudo, né? Em 2019, agora recente,
eu também, numa crise de surto, acabei desabafando e questionando os meus pais, né? Porque lá no meu subconsciente eu carregava isso como se fosse também culpa deles, então aquilo me corroía por dentro. E eu acho assim que foi libertador passar por tudo isso sem nem ter conhecimento de todas essas questões do livro, eu acabei vivenciando isso Sim. de uma forma assim muito Porque, bruta. porque chega uma hora que a gente não aguenta, né, Lúcia? Isso também É, fala, vai saindo do jeito que dá, né? Eu acho que o diferente é você percebendo que você vivenciou isso e entendendo como que faz para fazer de um jeito onde você também é mais preservado, você agora pode fazer sem toda essa violência que foi as consequências, né, desses movimentos. sim, é isso. Obrigada, Lúcia. Vilma, você quer falar? Eu tenho uma história não é uma pessoa tão próxima, mas é da família, que antigamente a pessoa não podia ter filho com um homem casado, alguma coisa assim. E aí a pessoa me contou que, junto com a outra irmã, doou a criança da irmã, de uma outra irmã. E que hoje elas vivem nesse dilema de como localizar a pessoa que elas doaram, porque a outra ficou doente, padeceu e já está, tipo, nos últimos dias de vida. E hoje até eu sinto, assim, essa não é muito próxima, é uma parte da família bem distante, assim, que a gente foi reencontrar há pouco tempo. E como os segredos, né, como eu já venho nesse processo de ler o livro, eu já conhecia também, já fiz constelação algumas vezes. E aí, quem guarda em algum momento, porque às vezes quem guarda não é só uma pessoa, né? É todo um grupo. E as pessoas sofrem juntos. Sofre todo E mundo. as pessoas estavam meio com sentimento de culpa, porque compactuaram e que hoje não sabem mais resolver as coisas. É. E você falou das constelações, o Bert Hellinger, ele fala muito sobre essa questão do segredo, né? Uma pessoa que guarda um segredo afeta todo o sistema familiar. E se é um segredo da família, também, né? Assim, precisa de ter um reajustamento. O segredo precisa ser revelado, precisa ser acolhido, né? Ser incluído, se tornar exposto, para que o sistema familiar ele se reorganize de uma outra forma, né? E parece que, de alguma medida, pode ser que alguém repita. Acaba assim, muitas vezes sim. E às vezes as pessoas envolvidas até percebem que alguém ali está afetado, e aí a culpa só faz ser redobrada, né? Porque, tipo, tem situações que não tem retorno, não tem volta, né? De coisa de voltar ao passado para resolver. Não. Nada do que a gente fez dá para voltar e mudar, né? Mas é aquilo que ela falou, dá para a gente ressignificar dentro da gente, criar outros finais, né? Prestar atenção em como que a gente também deu conta de lidar com essas coisas, né? A Lúcia deve ter sofrido muito, né, nessa experiência que ela viveu, mas ela deu conta de tudo, ela está aqui hoje, vivendo a vida dela, trabalhando, relacionando, né? Então, assim, cara, isso não é pouca coisa, não. É muita coisa. E muita coisa boa, né? Então, também fazer esse movimento de ressignificar. Não dá para a gente mudar, não dá para apagar, né? A cicatriz vai estar lá, mas ela vai trazer também para a gente onde que a gente está hoje, né? Isso é importante, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês estão bem aí, todas? Sim, não, talvez. E o fato de expor nas redes sociais ajuda na cura de muita gente, sim. Tem gente que só tem esse recurso, né, Rafaela? E isso acaba ajudando.
Tá tudo bem, então tá bom, Cristiane, que bom. Porque esse é um tema bem pesado mesmo, né? Mas ela traz pra gente a esperança, né, de as nossas cicatrizes, elas têm a beleza também, né? A beleza de quem que a gente se tornou a partir daquilo que a gente viveu, né? Isso é muito significativo e bonito mesmo. Se não tem como não ter sido ferida, pelo menos que a gente cuide da cicatriz, né? De cicatrizar. E cicatrizar bem. E ficar bem com a nossa cicatriz, né? Acho que é isso. Tá todo mundo bem aí? Podemos finalizar? Então, queria agradecer muito vocês todas por participarem desse encontro de hoje. Espero que tenha ajudado vocês no caminho de vocês, de autoconhecimento e de descoberta da natureza selvagem de todas vocês. Espero que vocês estejam bem. E a gente se vê na próximo capítulo, penúltimo, né? O título é La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. Que, gente, é um livro de tão grande. E que é tipo aquelas coisas que ela faz. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Então, assim, bem didático. Vai ser um capítulo de iniciação. E eu quero pedir para vocês, para a gente mudar um pouquinho a data, porque a primeira segunda-feira de setembro é aniversário da minha filha, dia 2 de setembro. Aí eu acho que não é justo com ela a gente fazer um encontro bem no dia do aniversário dela. Então, eu gostaria de propor para vocês da gente se encontrar no dia 9 de setembro, a única vez que a gente vai mudar. Tudo bem para vocês? Então, nosso próximo encontro vai ficar para o dia 9 de setembro, no mesmo horário, às 8 horas da noite, o mesmo esquema, mandar para vocês o link e a gente se conecta. Eu vou mandar o conto, o áudio do conto o mais rápido que eu conseguir, e assim que eu conseguir baixar a gravação, eu mando para vocês também o link da gravação, tá bom? Uma boa noite, muito obrigada pela companhia, pela compartilha, né, das experiências de vocês, foi muito bonito o encontro de hoje. Até breve. Boa noite, um abraço. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, boa noite.